Nós estamos iniciando o programa Papo no Bem pela DDE, Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, e eu quero cumprimentar todos que estão nos vendo e ouvindo, os nossos companheiros aqui, a Luciana, o Jefferson, a Mari e a Andressa, e agradecer a presença do meu amigo, irmão Antônio Carlos Navarro, que é fundador e dirigente do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, mais carinhosamente chamado de Chico Xavier, e conhecido por todos como Navarro. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos para discutir assuntos atinentes ao Evangelho e à doutrina espírita. E hoje nós vamos abordar os 5 tópicos, as 5 pilastras nas quais a doutrina espírita está sustentada. A primeira delas é em Deus e Jesus. A segunda é a multiplicidade dos mundos habitáveis. A terceira é a comunicabilidade dos espíritos. A quarta é a lei de causa e efeito. E a quinta é a reencarnação. E como o Kardec perguntou se a doutrina espírita seria a religião do futuro, o benfeitor disse para ele que não, que a doutrina espírita seria o futuro das religiões, porque ela está embasada nas leis naturais, como as leis naturais estão inseridas na doutrina espírita. Então, eu queria conversar com meu amigo Navarro sobre esses tópicos para a gente deixar alinhado o que é a doutrina espírita, que muitas pessoas têm uma ideia muito errônea, até absurdas em relação ao espiritismo, até dizendo que existe alto e baixo espiritismo, né? Quando a gente sabe que a doutrina espírita é uma filosofia, é uma ciência, é uma religião, e bem colocada por Kardec. Então eu queria passar para você esta possibilidade para você explicar para nós primeiro sobre Deus e Jesus, como a doutrina espírita vê Deus e Jesus. Querido Dr. Aguinaldo, é um prazer imenso estarmos juntos novamente para o trabalho da doutrina. Queridos amigos que nos ouvem, que nos assistem, que o Senhor Jesus nos abençoe a todos. É sempre um prazer, um incentivo para as nossas atribuições espíritas, esses momentos de trabalho. Doutor, não haveria outra possibilidade de iniciarmos o bate-papo a respeito desses postulados se não começarmos mesmo por Deus. Porque para a doutrina espírita, como está evidenciado na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema. Então nós espíritas, como já tive a oportunidade de ser questionado se os espíritas acreditam em Deus, não só acreditamos em Deus, como nós entendemos um pouco mais do que as outras religiões entendem Deus por conta das informações que os espíritos nos dão e por conta dos espíritos superiores, evidentemente, e por conta também da própria análise geral das coisas. Então, para a doutrina espírita e para nós espíritas, Deus é o provedor, criador e provedor de tudo. Tudo que existe, existe por conta de Deus. A doutrina espírita vai nos explicar que há 3 princípios: Deus, Espírito e matéria. De forma que Deus que possibilita a existência dos espíritos, ele cria espíritos e os direciona para uma finalidade que todos nós da doutrina espírita já sabemos e que a observação comum também pode nos levar a esse resultado, que é a perfeição. Evidentemente, uma perfeição relativa, não a de Deus, mas uma em que a criatura é factível de conseguir. De qualquer forma, a presença de Deus nas nossas elucubrações, no nosso entendimento, faz com que a gente tenha uma certa tranquilidade, e aí entra Jesus
no contexto, porque Jesus veio trazer uma imagem de Deus para nós, muito diferente da imagem criada pelo Velho Testamento, onde aparece um Deus punitivo, rigoroso, que inclusive pune na terceira e na quarta geração, segundo o primeiro mandamento da lei de Moisés. Com Jesus, que é filho de Deus, que também é, como nós, um filho que um dia foi criado, e ele deixa isso muito claro no seu evangelho, chamando Deus de Pai, Pai nosso, vosso Pai, meu Pai. Jesus, em vários instantes do evangelho, dirime essas dúvidas, ao contrário de que algumas facções religiosas chamam Jesus e Deus de mesma pessoa, o que evidentemente não é. Jesus é o representante maior de Deus na Terra, é o Espírito mais extraordinário, mais esclarecido, mais evoluído que já passou pela face da terra. Ele vem nos apresentar um Deus de misericórdia, um Deus que cuida dos seus filhos, que sabe o que o filho precisa muito antes dele pedir, que não dá pedra para um filho que pede pão, não dá uma serpente para um filho que pede peixe. Então, doutor, a doutrina espírita se fundamenta na existência de Deus, e em Jesus nós temos o maior representante de Deus para nos fazer crescer e nos esclarecermos para um dia atingirmos o patamar que Ele está e ser um com Deus, ou seja, ter um entendimento de Deus como Jesus tem. Porque na nossa condição evolutiva, no momento em que nós nos encontramos, nós estamos ainda muito distante da compreensão verdadeira. Os espíritos superiores nos dizem que faltam, na nossa condição atual, um sentido para interpretar algo, entre aspas, Deus, que nunca foi criado e que nunca vai ter fim, ou seja, Deus é eterno e por isso mesmo nós sofremos um pouco para identificar isso. Essa é a questão primeira, Deus e Jesus são os pontos iniciais para nossas reflexões e assimilação dos postulados espíritas. Interessante, Navarro, como você colocou isso muito bem, porque a gente ainda vê muitas filosofias até colocando um Deus muito rigoroso, muito cobrador, muito, até hoje, vingativo, e que a gente tem que temer. Na parábola do filho pródigo, nós vimos um Deus totalmente diferente. Apesar do filho mais jovem e o filho mais velho da parábola terem destoado profundamente da proposta divina, o filho mais novo foi recebido com tanto carinho, com tanto amor, sem fazer nenhuma consideração sobre a falha, apenas o acolheu de volta, dizendo que ele se alegrava com a volta do filho. E ainda o filho mais velho, não querendo entrar para a festa que ele programou para o filho mais novo, disse: meu filho, vem, tudo que tem aqui é seu, desfrute, não crie problema, nós estamos aqui tentando unir vocês dois, né? Vocês dois filhos, um mais jovem, um mais velho, um teve um destino, outro teve outro. A gente vê ali um Deus muito bom, né? Um Deus acolhedor, carinhoso, afetivo, um Deus que está fazendo o resgate de todos os filhos, que é uma coisa que, às vezes eu fico pensando, há uma crucificação, vamos dizer, uma condenação para espíritos inferiores, até colocando como Satanás, demônios. E esses filhos são equivocados, ainda imperfeitos, mas são filhos de Deus. Não existe dois deuses, né? O que você fala sobre isso? Então, teremos que voltar à questão, qual é a característica de Deus? Se nós interpretarmos Deus com os atributos humanos, nós vamos entender que Deus tem limites. Vamos falhar, não é? Vamos falhar porque Deus... É mais do que isso. Ele não pode ter as limitações humanas. Jesus nos apresenta Deus como sendo todo amor, como sendo aquele que há no máximo de bondade. Diz Jesus que Deus pode tudo. Ora, Deus traz em si todas as perfeições, em linguajar comum nosso. Ou seja, não há uma única falha em Deus, não há um defeito em Deus. Se não há defeito, ele carrega consigo a bondade máxima, mas também a justiça máxima. Consequentemente, se existe a bondade máxima em Deus, todo privilégio seria uma maldade. Consequentemente, se dá salvação para um
e não dá para outro, seria maldade em Deus, ou falha estrutural da sua justiça. Não há perfeição em Deus se ele Não haveria perfeição. Então a doutrina espírita admite, naturalmente, por um raciocínio muito simples e lógico, que Deus é perfeito. Em sendo perfeito, ele dará as mesmas condições para todos os seus filhos. Ou seja, todos nós fomos criados simples e ignorantes, é o ponto de partida comum de todos os espíritos, e um dia todos nós chegaremos à perfeição. E isso a doutrina espírita explica muito bem e com muita facilidade. Ora, no meio do trajeto, nós todos temos o que se chama livre-arbítrio, o poder de escolha. Mas ao mesmo tempo que nós temos o poder de escolha, a gente não sai da linha da lei de Deus, que é a linha de justiça máxima. E Jesus anuncia sempre, está incluso na nossa consciência, sempre que Jesus teve a oportunidade, ele diz que a cada um é dado segundo as suas obras. Mas Jesus anuncia também que, além dos resultados em função daquilo que nós fazemos, ele anuncia que há mais alegria no céu por um que se arrepende do que 99 que não precisa. E que ele mesmo, Jesus, veio para socorrer as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são os pecadores. Ou seja, o céu, entre aspas, trabalha para a recuperação do pecador, como o senhor bem colocou na parábola do filho pródigo. Aquele filho que saiu e errou, se arrepende e volta. Então a espiritualidade maior, representando o amor divino, trabalha incessantemente para recuperar os espíritos que erram, todos nós. Desta forma, nós enxergamos naturalmente que não existe demônios como criaturas fabricadas, produzidas, criadas por Deus. Existem espíritos que se mantêm num comportamento, por conta do próprio livre-arbítrio, de acordo com as suas preferências, por um determinado período, que durará enquanto o livre-arbítrio dele assim o permitir. Mas que em qualquer tempo nós haveremos de nos arrepender. E sinalizemos com uma observação, um ponto. Quando Jesus fala que há mais alegria no céu por um que se arrepende, ele não está falando onde está esse arrependido. Se ele está aqui encarnado, se ele está desencarnado, se ele está naquilo que a gente se chama figuradamente como inferno, como umbral, não importa. Importa que o espírito tem sempre a possibilidade de retomar o seu caminho no bem. E os céus se alegram nisso. Então a proposta da doutrina espírita para Deus é uma divina providência sem falhas, que trabalha incessantemente para criar os seus filhos no sentido de dar a eles a perfeição relativa máxima e, consequentemente, a felicidade pura. Que bom. Eu queria arrematar esse assunto, que nós temos outros assuntos para conversar, dizendo que na nossa consciência existe o ego, que é aquele elemento que nos permite decidir o que eu quero fazer, o que eu desejo, o que eu busco. Então, mas no mais profundo inconsciente tem o self, que é o eu divino, Sim. que está lá norteando esta individuação, ou seja, essa sintonia, essa ligação, essa união dos dois elementos. Porque nós todos temos que rezar na mesma cartilha, ou seja, nós todos temos que trilhar pelo mesmo caminho proposto por Jesus, que é um expoente da lei divina aqui na Terra, não é? E porque a lei máxima são os 10 mandamentos que deixam muito claro o caminho para nós todos seguirmos. Então, a nossa proposta de estarmos aqui é alinhar o eu persona, o eu da criatura, com o eu divino, o self. O dia que nós entendemos isso, nós vamos perceber lá na frente que todas as absurdidades do ego vão ter que ser corrigidas, são as sombras. E serão. E serão corrigidas. E, via de regra, nós só vamos nos dar conta disso pelo sofrimento. Então, a proposta da doutrina espírita, conforme a pergunta 627 do Livro dos Espíritos, é trazer a verdade de uma maneira muito clara, para que as pessoas entendam o verdadeiro sentido da vida e o que Deus espera de nós. Nós estamos aqui nesse país longínquo da parábola, que é a Terra, mas estamos aqui com a proposta de nos alinharmos com os desejos de Deus. E se nós nos alinharmos, vamos evitar sofrimento e vamos voltar para a casa do Pai numa situação muito boa para desfrutar das benesses do reino divino. Mas vamos passar agora para uma outra colocação que nós já
falamos anteriormente, é sobre a multiplicidade dos mundos. Já que nós temos que fazer essa caminhada de volta, é só na Terra, Navarro? Não, de forma alguma. É só observarmos que muitas pessoas aqui na Terra não têm tempo suficiente para realizar nada. Alguns vivem poucos segundos, outros poucos minutos, alguns poucas horas, poucos dias, poucas semanas, poucos meses, poucos anos, poucas décadas, e outros vivem 100 anos aqui na Terra. Onde estaria a justiça divina se produzisse um resultado definitivo para cada uma dessas pessoas sem levar em conta aquilo que foi feito? Ora, nós estamos vivendo num planeta onde existe uma coletividade de espíritos num determinado nível de desenvolvimento espiritual. É evidente que alguns estão um pouco mais avançados, outros tantos, e a maioria ainda na Terra estão mais atrasados. E há, claro, uma condição de justiça, porque chega um instante que aqueles que já atingiram um patamar melhor de entendimento e de prática da justiça e da lei de amor, não podem sofrer interferência daqueles que ainda não aceitam a lei de amor, não trabalham por ela, pelo contrário, prejudicam. Quando esse ponto põe em risco, entre aspas, sempre entre aspas, a justiça divina, esses espíritos precisam frequentar uma outra escola, são outros mundos. E Jesus foi muito claro a esse respeito, além dele anunciar, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, né, e é preciso que eu vá ter com elas, ou seja, educá-las também, socorrê-las também. Nós da doutrina espírita entendemos com as informações dos espíritos que todos os mundos, aliás, todos os astros são habitados. Deus cria espíritos incessantemente, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, disse Jesus, e esses espíritos povoam o universo afora, de forma que em cada planeta existe uma coletividade numa determinada faixa de progresso. Então há muitas moradas na casa de meu pai, disse Jesus, e eu vou preparar-vos o lugar, ou seja, nós estamos sempre num processo de construção de um ambiente futuro para vivenciar, seja aqui na Terra, seja em outros planetas. Então em todos os planetas existem vida, não necessariamente como vida biológica do tipo que tem aqui na Terra. Nós temos procurado nos exoplanetas aí do universo, vidas como a nossa. Só encontraremos quando acharmos um planeta com as mesmas características físico-químicas, biológicas da Terra. Do contrário, essas vidas estarão num outro ambiente vibracional. Mas é facilmente compreensível que em todos os planetas, imaginemos um universo que tem um tamanho sequer que a gente conhece. Imaginemos planetas e sóis e estrelas e bilhões de galáxias criadas só para nossa satisfação, sendo que existem galáxias que a gente não tem nem noção de onde é que estão, para que não aparecem nem no nosso céu. Para que tudo isso? Foge do princípio da utilidade e da racionalidade. Então todos os planetas são habitados e os planetas tornam-se escolas para que os espíritos possam crescer. Que bom. Só para complementar, todos esses mundos estão inseridos numa classificação. Sim. Que os espíritos mais primitivos, que fomos nós, que viemos lá do mineral, passamos pelo vegetal, estagiamos no reino animal e hoje já estamos na condição de seres humanos, com destinos a sermos seres angélicos, nós fizemos um périplo, uma caminhada, passando por mundos inferiores à Terra atualmente. O mundo primitivo, por onde nós passamos, e a Terra foi um mundo primitivo até a vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus, onde ele trouxe a mensagem do amor, como a tônica da vida. Mudando a estrutura, né? Mudando a estrutura espiritual do planeta, porque todo mundo começou já a raciocinar em cima do próprio Criador com um Deus de amor. Não é? Então, esse mundo primitivo deixou de existir com a vinda de Jesus, passou a ser um mundo de expiação e provas, que a Terra está nessa condição. E futuramente ela vai destinar-se a ser um mundo de regeneração, onde ainda vai persistir o mal. Infelizmente, hoje o mal predomina sobre o bem. No mundo de regeneração, há existência ainda do mal, nós teremos que expiar débitos por atitudes infelizes de hoje. Numa condição mais amena, mais existente, né? Para chegarmos na condição de mundos felizes, onde o mal aí já não tem mais espaço, é só o bem. Que bênção, né, Navarro? Que bênção. Para chegarmos futuramente, ainda muito longe, nos mundos celestes ou divinos, onde estão as grandes almas sublimadas à nossa espera.
Estamos encerrando aqui o programa, abordando esses 2 tópicos e voltaremos depois para falarmos dos outros 3 tópicos nos quais estão alicerçados a doutrina espírita. O nosso cumprimento, a nossa gratidão, muita paz, que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz a todos.